Shalom. ערב טוב לכולם. Que a Eterna abençoe a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vou estar nesse momento aí trazendo mais um vídeo para que possamos aí aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Só que eu não quero trazer assim algo que talvez você esteja acostumado, mas vai ser algo que talvez muitas pessoas não vão compreender a dinâmica do proposto, mas nós vamos falar sobre a Elohut aqui no meio do Mashiach. Eu não gosto muito de mexer com o lado apologético das escrituras, porque a matéria da apologia, né, apologética, ela vai tratar questões doutrinárias, do que se crê, do que não se crê, algumas coisas que você encontra nas escrituras que elas mexem com o lado doutrinário. Então, essa questão de lado doutrinário, gente, ela não infere na salvação, tá? Então, existem certas doutrinas bíblicas que elas são divergentes concernente à sua interpretação, tá? Então, isso, quem começou a trabalhar com esse lado apologético do texto bíblico foram os pais da igreja, tá? Agostinho de Hipona, muitos reformadores, porque segundo, né, vai dizer a tradição, que era para combater algumas heresias, mas que na verdade os mesmos, alguns, não todos, que se valeram do texto dentro do contexto da apologética doutrinária, não trabalhando às vezes o texto dentro de uma questão exegética e hermenêutica, acabaram criando também heresias, ou aquilo que o texto não fala, tá? E isso não infere, como eu disse, o que você crê de uma forma, outro vai crer de outra, mas isso não infere o quesito de salvação, quando você acredita que Yeshua é o Salvador, claro. Tem pessoas que não acreditam que Yeshua é Salvador, né? E ele veio para salvar o que se havia perdido, né? Então, quando eu não tenho essa crença, ou essa esperança, vamos dizer assim, essa esperança no Mashiach, então eu estou com a minha esperança presa a outrem e não ao Mashiach, tá? Mas a questão da Elohut e da Kenomê do Mashiach são Elohut e Kenomê, ela fala de manifestações
da divindade, a Elohut, a divindade do Mashiach, que nomeia a manifestação do Mashiach. Então, como é que Mashiach se manifesta? Então, nós vamos abordar aqui, eu vou mostrar algumas correntes que elas trabalham essa questão, né? E aí eu vou trabalhar o texto aqui, a gente vai entender na dinâmica aqui do aramaico, tá? Eu espero que você faça uso desse material para você se situar, ou até mesmo para você questionar, argumentar, não tem problema. Isso não infere, como eu disse, não vai inferir na nossa postura de servos do Eterno. Mas existem coisas que são forçadamente introduzidas no conceito doutrinário, e isso acaba se tornando, vamos dizer assim, uma propriedade denominacional, uma confissão denominacional, uma confissão de seguidores de um conceito, seguidores de outro conceito. Mas o que a escritura realmente ela quer trazer, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque um aluno meu, ele trouxe um vídeo. Eu não gosto de vídeo eu não gosto muito desse negócio de vídeo vamos dizer assim, de debate, porque tem coisas que não convém nem tratar, né? Mas ele trouxe um vídeo, e aquele vídeo eu vi a postura ali dos participantes do vídeo e a postura daquele que era o intermediário dos convidados. E ele trouxe, ele manteve uma postura, ou seja, ele escolheu um lado. Ficou claro, ele sendo aquele que ia ser o intermediário do debate, ele escolheu um lado. Ficou claro, claríssimo. Mas a questão aí não é essa. A questão é que eu vou fazer esse vídeo aqui, é a minha postura dentro das escrituras e tratar dentro do contexto do texto original também. Então, é aí que está a questão. Então, quando você não trata dentro da cultura bíblica, aí você encontra um monte de conceitos, né? E vários conceitos pré-estabelecidos pelos pais da igreja, que eram conceitos que até se desfazem das escrituras, do real sentido das escrituras, e às vezes desfazem até da mesma pessoa do Mashiach. Tá? Então, é por isso que é bom a pessoa estudar. Então, não fique estudando história da igreja, aquilo que é imposto. Você tem que pesquisar, se tornar um pesquisador do conceito, um pesquisador do texto, um pesquisador da verdade, da palavra, do conceito, para que você possa ir além, tá? Então não se prenda. Se você já tem vamos dizer assim, um conceito já pré-estabelecido, não, eu creio assim, por mais que alguém possa mostrar um ponto contrário, você não vai mudar, beleza, tranquilo, isso aí não infere, isso aí não vai inferir na sua salvação. Eu disse, salvação no Mashiach, beleza, acabou. Então não tem argumento. Jesus é o Salvador e acabou. Aí isso aí não tem como argumentar. Ainda que outros vão crer assim. Tá? Mas aí eu vou falar sobre a divindade, a manifestação de Yeshua, o nosso Alahá, que é errado. Alahá é uma palavra aramaica, tá? Do texto aramaico, que quer dizer Deus. Alahá é o aramaico, no hebraico é Elohim. Deus, errado, Então, Yeshua é o nosso Alahá, ele é o nosso Deus que é um. Então, a gente vai trabalhar aqui e eu vou fazer vários vídeos para terminar esse tratado. Tá? Esse aqui vai ser apenas o primeiro de alguns. E aí, quando a gente encerrar o assunto, acabou. E aí, depois vou jogar o vídeo lá no YouTube também, no meu canal do YouTube, tá? Para que ele possa ficar salvo ali e pessoas mais também possam ter acesso a essas informações. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, muitos discutem sobre a divindade, a Elohut de Yeshua, de Jesus. Existem entre teólogos e leigos miríades de concepções. Deixa eu dar um beijo na dona. Espera aí, não um beijo. Tá.
miríades de conceitos e distintas acerca deste assunto. Então, existem vários conceitos sobre a divindade de Yeshua, tá? As 5 principais correntes que se destacam. Esse material, gente, que eu estou utilizando, eu tirei essas informações de um livro, O Caminho de Yeshua e de seus Talmidim, ou seja, o caminho, o trajeto de Jesus e de seus discípulos, traduzindo aí para a nossa língua comum. O caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Eu vou mostrar o livro aqui, né? E aí você, se você quiser adquirir, tem a Uclep, que ela distribui, tem algumas distribuidoras também na internet que você consegue comprar até pelo Mercado Livre, pelo Amazon. O livro que eu vou mostrar aqui. Então é desse livro que eu tirei. Vou dizer assim, este assunto, tá? Então tudo aqui está dentro do livro. Eu me utilizei do livro para poder fazer este vídeo, tá? Mas claro que eu tenho outros livros para dar apoio à pesquisa deste livro, tá? Então vamos lá. A primeira posição é: Yeshua foi tão somente um profeta, um homem especial e grande professor de moral, não se podendo atribuir-lhe a Elohut, ou a divindade. Então a primeira corrente, ela diz que ela crê que Jesus veio, mas ele não passou apenas de um profeta, de mais um homem que Deus usou na terra e que ele não tem atribuição divina alguma à sua pessoa. Então, primeira corrente de pensamento é a segunda corrente. Yeshua foi o primeiro ser criado pelo Eterno, que ele concedeu grande poder e autoridade perante os homens, conferindo-lhe o papel de revelar Adonai, né, o Eterno, à humanidade, gerado com substância divina, sendo inferior ao Eterno, mas superior aos anjos e aos homens. Então a segunda corrente coloca Yeshua como se fosse ali num patamar, vamos dizer assim, um semideus, vamos colocar assim, como se ele fosse um Deus menor, um Deus pequeno, um criado. E ele não tem nenhuma capacidade de ser ou se igualar ao Eterno, ao Criador. E aí ele vai usar o conceito de ser criado, né? Então vai pegar alguns textos e colocar esse tipo de pensamento. Então a segunda corrente tem essa visão. A terceira corrente, que é a mais conceituada, pregada, utilizada pela massa, que é a terceira, que diz assim: a Trindade vislumbra Deus como sendo 3 pessoas distintas, divinas e eternas, existente em um único Deus. Porém, esta unidade é constituída de 3 pessoas distintas entre Pai, Filho e Espírito Santo, e possuem também personalidades distintas. Aí a gente já sabe que esse conceito foi criado pelos pais da igreja, que é o conceito de trindade. Então, aí surgiu que é o que se crê muito por aí, né? A quarta corrente, a visão de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 aspectos ou 3 manifestações do Eterno em um, que é um. Nesta concepção não existe nenhuma diferença entre a essência ou a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Pai é o próprio Filho, o Filho é o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Pai. Ou seja, não existe nenhuma distinção entre eles. Ou seja, é a mesma pessoa. Deus, o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Não se divide em pessoas distintas. E a quinta corrente tá assim, ó. Adonai é um, errado. Aí tá aqui o tetragrama, né? Deus é um, errado. Quer dizer, errado no hebraico é um. Porém, Adonai se revela de muitas maneiras aos homens, principalmente se manifesta por meio da Kenumê, manifestação, essência e natureza do Pai, do Filho e do Ruach Kodesh, do Espírito Santo. O Pai é o Eterno, Yeshua é o Eterno, João capítulo 1,
e o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, é o Eterno. Gênesis capítulo 1, verso 2. O Eterno é um e possui três distintas que é no meio, ou seja, três essências distintas, naturezas distintas. Esta corrente se distingue da terceira corrente da Trindade porque não crê em três pessoas com três personalidades distintas, mas tão somente em um único Deus eterno que se revela por meio de três manifestações, essências, naturezas, é aqui no meio. Então, essa quinta corrente, ela tem o seu conceito doutrinário dentro da tradição, daquilo que a própria Escritura Sagrada apresenta como Deus sendo único, Deus verdadeiro, e Yeshua sendo a manifestação deste Deus verdadeiro, o Espírito Santo sendo a manifestação deste Deus verdadeiro. Então, eles sendo as manifestações, as essências, a mesma coisa. Então, não tem uma distinção de uma manifestação do Pai, uma manifestação do Filho. Não, ele se manifesta como. Então, o Pai se manifesta como, haja vista que Deus é Espírito. Então, para Deus ele se manifestar entre os homens, como é que Deus faz isso? Ele assume uma terceira pessoa, uma segunda pessoa? Não, ele assume uma essência distinta, diferente. Ele se manifesta de uma forma diferente. Esta concepção não se confunde com a quarta corrente, visto que esta última acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, inexistindo diferença quanto à essência e à natureza. Então, segundo a quarta corrente, inexiste, não tem como ter uma diferença de manifestação. Este tema será abordado à luz das Escrituras, utilizando textos semitas da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, Nova Aliança, em aramaico. Posteriormente, o termo será analisado sob a ótica do Tanar, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, que é a primeira aliança, e da literatura judaica. Por quê? Porque o texto Bíblia, é um texto de cultura judaica. Eu não entendo a Bíblia, eu já estou ficando até repetitivo nos meus vídeos para falar isso, mas tem que ficar na mente, no coração da pessoa, que a Bíblia, você não vai entender a Bíblia com a cultura americana, você não vai entender a Bíblia com a cultura inglesa, você não vai entender a Bíblia com a cultura japonesa, você não vai entender a Bíblia com a cultura chinesa, você não vai entender a Bíblia com a cultura europeia, você não vai entender a Bíblia com a cultura brasileira, não. Você só vai entender a Bíblia com a cultura a qual ela foi desenvolvida, ou seja, a cultura hebreia, a cultura judaica. É isso. Nós só entenderemos o texto bíblico se nós compreendermos o pensamento cultural, a desenvoltura cultural deste livro. Porque ele está inserido dentro de um contexto cultural, tá? Dentro de um contexto cultural, que se eu tirar o contexto cultural, a expressão cultural do livro, eu passo a não entender o livro. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de compreender o texto, às vezes de compreender o que o texto está querendo colocar diante dos seus olhos. Por quê? Porque está tentando interpretar o texto à luz da própria cultura sua. Não tem como. Não há como. Eu só vou conseguir interpretar um livro se eu tiver inserido na cultura ou estiver utilizando a cultura deste livro para entender o que ele quer dizer, né? Então vamos aqui, ó. O aramaico é bastante claro na expressão do tetagrama. Ele colocou aqui, né, como eles traduzem o tetagrama no inglês, YHWH, que é Yud Re Vav Re. Vou utilizar o termo aqui eterno, tá? Para quando aparecer, que é um e não três pessoas, manifestando-se por meio de três essências, de três naturezas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles não são três pessoas distintas, são três manifestações distintas. Então, ele se manifesta de forma distinta, né? Você tem o nosso conceito teológico da patrística,
ou dos pais da igreja, fez uma interpretação da manifestação de Deus de uma forma equivocada. Tanto é que isso gerou até depois um debate ou impasse doutrinário de Marcião, que Marcião ele chegou a dizer que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, eram deuses diferentes. Aí o que ele fez? Ele então, quando ele estava compilando a Bíblia, o Novo Testamento, então todos os textos que davam indício da pessoa de Jesus no Antigo Testamento ou vice-versa, ele arrancou do Novo Testamento. Por quê? Para parecer que não dava indício daquele conceito que tem na primeira aliança, que tem no Tanar, no Antigo Testamento. E aí isso começou a gerar o que então? Aí começou-se os pais da igreja trabalhar a questão doutrinária e começaram a criar os concílios para ver o que seria abraçado, abarcado pela o clero, pelo aquele concílio, como sendo a igreja agora vai pensar e falar assim. Então os concílios eles foram levantados, projetados, elaborados para esta finalidade: decidir o que se pregaria, o que se creria dentro do conceito do conceito da irmandade daquele período, e isso perpassou e perpassa até os dias de hoje. Então muitos conceitos doutrinários que nós temos são conceitos doutrinários dos pais da igreja, não são às vezes conceitos doutrinários da igreja primitiva do primeiro século, do final do primeiro século, do segundo século, mas ali do terceiro século para frente. Tá? Por quê? Porque o texto aí começou a ser trabalhado de uma forma que somente mentes filosóficas, no caso Agostinho de Hipona, né? Ele começou a trabalhar o texto, fazer vários tratados, e isto acabou levantando ainda mais outros teólogos para poder trabalhar essa questão, mas todos eles com o mesmo conceito doutrinário do que se creria, se pregaria, independentemente se o texto trouxesse à luz de uma verdade que contrariasse aquilo que eles estavam falando, eles iam ficar com aquilo que eles estavam falando. Isso é fato, isso é histórico, isso é fato, tá? Antes precisamos ter uma compreensão dos textos aramaicos como documentos importantes nos estudos bíblicos que trazem uma clareza sobre este assunto dentro de suas abordagens. Por que ele está trazendo essa postura do texto aramaico? Por quê, gente? Porque a gente ficou preso há milênios, vamos dizer assim, né? A gente ficou preso há centenas de anos, vamos colocar centenas, que milênios está muito distante, né? Há centenas de anos, a gente ficou preso há centenas de anos preso pelo texto grego. E o texto grego, ele trouxe grande dificuldade de interpretação. Por quê? Por causa de variantes. Que é uma variante, pastor? Quando você pega traduções da Bíblia, você vê, às vezes, uma tradução falando diferente de outra tradução. O que é isso? É variante de texto grego. Então, uma Bíblia ela foi traduzida para o português. Só para ficar um pouco mais claro. Pegou o texto bizantino, fez uma tradução do texto bizantino. Aí veio um outro e fez uma tradução do texto chintoniano. Aí veio um outro e fez uma tradução do texto vaticano. Aí veio um outro e fez uma tradução do texto de Chandolfi. E aí por aí vai. Vários textos gregos com várias interpretações, que um texto continha aí entra a alta crítica, a baixa crítica. Aí eu tenho que dar uma escola, tenho que dar uma aula de crítica textual ou de bibliologia para chegar no ponto, mas eu vou só pincelar aqui para você entender. Então, quando você vê diferenças em traduções para o português, é porque foi utilizado textos gregos diferentes. Aí nós temos o texto majoritário, o texto receptus, o texto rescriptus e vários outros textos gregos para trabalhar um texto em português. E aí você acha toda essa dificuldade. Por quê? Porque às vezes um texto grego ele vai ter uma coisa que o outro texto grego não tem. Isso principalmente no texto que é conhecido como texto majoritário, texto rescriptus. Tá? Então o texto majoritário é aqueles que tem mais cópias.
Então, segundo a crítica textual, pelo fato de ter uma gama de cópias, ele é bem mais provável de você ter um conceito de tradução melhor do que o texto receptus, que é aquele que você tem menos quantidade, ele é mais antigo, mas você tem menos quantidade, ou seja, pouca gente falou, pouca gente escreveu, só que ele é mais antigo. E aí, fazendo essas pesquisas sobre textos, né, dentro dessa caminhada teológica, dentro dessas pesquisas teológicas que eu andei fazendo, aí eu me deparei, quando eu precisei estudar línguas bíblicas, né, quando você vai fazer bibliologia, aí você tem que estudar as línguas da Bíblia. Aí o que te apresenta? Te apresenta não, né? Te mostra, né? Te dá uma foto lá vamos dizer assim, te dá uma foto do texto em hebraico e do texto grego. Aí cita o texto aramaico, cita o texto aramaico, mas não te mostra nada do texto aramaico. Te mostra um pouquinho de hebraico, do texto hebraico para você, aí já coloca assim, para você trabalhar o Antigo Testamento, tem o texto hebraico, e para você trabalhar o Novo Testamento, você tem o texto grego. E aí fala-se da língua aramaica, mas não te dá uma clareza como te dá do texto hebraico e do texto grego. Por quê? Por quê? Porque o texto aramaico é o texto que ele não traz tanta dificuldade de clareza dentro do conceito cultural do que o texto grego. Tá? Não estou dizendo que o grego é 100% errado. Estou dizendo que o texto grego ele é mais complicado. Por quê? Porque ele está inserido dentro de uma cultura grega. Ele é um texto helênico. Então os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não trabalhavam o texto grego, eles trabalhavam o texto hebraico e o texto aramaico. Tanto é que se você pegar dentro do Tanar, que é o antigo, que a gente chama de Antigo Testamento, que é a primeira aliança, você tem partes do livro de Esdras em aramaico, você tem partes do livro de Daniel em aramaico, só que o aramaico, conhecido como, se não me falha a memória, imperial, ele tem a mesma escrita do hebraico, mas a pronúncia é diferente, tá? O sentido é diferente. O aramaico foi desenvolvido, que foi desenvolvido não, que cresceu, assim, que tomou mais força no período babilônico, pós-cativeiro babilônico. Só que quando você chega no período de Yeshua, de Jesus, você já tem a região da Galileia, o povo simples, comum, falando aramaico. E aí você tem isso dentro do texto grego, algumas palavras em aramaico dentro do texto grego, que o texto grego fez uma tradução, uma transliteração. O texto grego transliterou algumas palavras do aramaico que está contida lá. Por exemplo, Rabi, Raboni, Talita Cumi, Efatá, Eli. Então essas palavras são palavras aramaicas. Como é que tem uma palavra aramaica dentro de um texto grego? De onde que o texto grego tirou? De onde que o texto grego tirou esta palavra aramaica, se o texto é grego? De onde? Se, segundo a massa, o Novo Testamento é de composição grega, o texto é 100% grego, como é que eu tenho palavras transliteradas? Não foi traduzido, transliteradas. Palavras transliteradas no texto grego tirada do aramaico. Você nunca parou para pensar? E aí, quando você vai fazer bibliologia, não te apresenta. Aí a minha curiosidade entrou dentro dessa questão de procurar. Eu procurei saber, conhecer, pesquisar, se alguém falava, se alguém conhecia. Porque não te apresenta nem na faculdade, quando você vai fazer faculdade, não te apresentam alguém que fala. Hoje já tem, mas na época que eu fiz, eu não encontrava ninguém que falava aramaico, que ensinava aramaico. O máximo que eu consegui chegar foi no conhecimento do hebraico e do grego. Mas e o aramaico? E aí, dentro desse questionamento meu, fui atrás de informações e procurei,
Fui procurando aqui, procurando ali, entrei na internet, fui procurando. E aí encontrei. Encontrei pessoas que falam aramaico, pessoas que conhecem o texto aramaico. E outra coisa, a primeira pessoa que me levou a contato com a língua aramaica foi um Urosh. O que é um Urosh? O Urosh é um cabeça. Ele não se denomina ele não se denomina um rabino, mas ele se denomina um Rosh, o cabeça principal. Por quê? Porque ele tem uma congregação, uma sinagoga, lá no Rio de Janeiro, que é o Tzadok Ben-Derer. E através dele, eu pude ter os primeiros contatos com o texto aramaico, porque ele fala demais. Só que ele apresenta o texto aramaico, mas ele não, tipo assim, eu nunca procurei em contato com ele para saber aprender aramaico. Não, porque ele tem lá o sistema dele lá de estudo, Operação Talmidim, que você estuda com ele e tal, mas eu não me interessei, porque eu estava atrás do aramaico. E aí, por essa pesquisa, e nos comentários eu conheci uma pessoa, dessa pessoa eu conheci outra, e conheci um canal. Nesse canal encontrei uma pessoa falando aramaico e a pessoa dando um curso de iniciação ao aramaico. E aí eu entrei, através disso, conheci uma pessoa, que essa pessoa criou um grupo de aramaico siríaco no WhatsApp, e entrei e fui aprendendo aramaico ali, e eles foram ensinando a gente e tal, né? Você manda o texto, e com isso eu fui conhecendo mais pessoas, e as pessoas começaram a me indicar aplicativo, site, aí cheguei à língua aramaica. Inclusive vai ter aí um curso de aramaico básico aí, tá? Dessa pessoa, chama o canal dele chama Ancestral. Ancestral. Aí a pessoa já diz, nossa, ancestrais, esse negócio de ancestral é coisa de espiritismo. Não, não é ancestral em questão de pensar nos ancestrais, não, gente. O cara colocou o título de ancestral por causa das línguas. Ele mexe com língua semita, acadiano, paleo-hebraico, aramaico, grego. Ele mexe com línguas semitas. E aí conheci um professor da Assembleia de Deus, o Leonardo Andrade, que vai fazer também, conhece aramaico. Então consegui entrar no meio dessas pessoas que falam aramaico, que ensinam aramaico, que te ajuda a pesquisar, que te informa site. E aí consegui, assim, arrastar no aramaico, né? Mas tá vindo um curso aí que, se você quiser fazer um básico aí, no canal Ancestral, ele vai, se você depois quiser ter o contato, é só entrar no meu WhatsApp, que eu mando o link para você, e você se inscreve lá para você aprender o aramaico bíblico, tá? Como tem o hebraico bíblico, o aramaico bíblico e o grego bíblico, tá, gente? Ah, eu vou aprender hebraico, mas se você for aprender hebraico, você tem que aprender o hebraico maçorético, o hebraico bíblico, não é o hebraico moderno. Quem aprende o hebraico bíblico não consegue, vamos dizer assim, comunicar com quem fala o hebraico moderno, que se fala lá em Israel hoje. Por quê? Porque lá não usa sinais de acrílico, não é o maçorético. Você vai passar vergonha, vai passar apertado. O hebraico bíblico é só para trabalhar o texto bíblico. O aramaico é para trabalhar o texto bíblico. Lá na Síria ainda tem ortodoxos lá que falam o aramaico fluentemente. Então, e o grego é o grego koiné, que é o grego comum. Se você for lá na Grécia de hoje, você não vai conseguir falar lá igual fala-se o texto grego hoje, não, tá? Então tem que tomar cuidado. Deus abençoe você que está conosco aí. Deus abençoe você, sua casa, sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach, ok? Se quiser fazer um comentário, dar o seu joinha, colocar o seu nome aí, falar algo pro seu nome parecido que eu tá mencionando a sua pessoa aqui, Deus abençoe, fica à vontade, tá? Então é isso. Então aí dentro dessa pesquisa teológica e buscando, né, esse lado teológico, você não pode parar, senão você fica para trás das informações. Então aí cheguei, né, no conhecimento do aramaico. Então, texto aramaico, gente, já é comprovado, tá? Já é comprovado hoje que o primeiro texto da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, é o aramaico, não é o grego. Então, eu vou mostrar duas obras aqui que, se você quiser comprá-las, fique à vontade. Aí você vai saber do que eu estou te falando. Só para vocês terem a informação, tá?
Então, o primeiro texto do Novo Testamento, os textos mais antigos do Novo Testamento, é o texto aramaico, que era a língua que Jesus falava, que os discípulos falavam, e o hebraico. Tá? Eu já falei isso aqui muitas vezes, que das três línguas, né? Dando aula de bibliologia com meus alunos, a gente passou nessa parte, as três línguas de composição do texto bíblico: hebraico, aramaico, tá? Hebraico, aramaico, grego, tá? Depois vai vir a tradução latina, mas aí já é pelos pais da igreja, né? Aí já é complicado, porque é uma tradução de Jerônimo mal feita, terrível, colocou palavras que não tem nada a ver. Então cuidado com o texto latino, tá, gente? Às vezes a pessoa fala latim aí em alguma prédica dele aí, fala latim, toma cuidado, porque o latim às vezes ele te vende. Mas aí, beleza. Mas toda língua, se você não souber direito, ela vai te vender. Então, por isso a dificuldade que às vezes você vai para uma tradução e aquela tradução ela te vende porque ela não está baseada naquela cultura, naquela expressão idiomática ou gramatical do próprio texto bíblico em si. Tá? Então, a língua falada pelo povo comum era o aramaico. A língua que se usava, o dialeto que se usava e se usa até hoje no âmbito religioso na época de Jesus era o hebraico. Então todos os textos, Lucas capítulo 4, que Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, foi dado o livro do profeta Isaías, e ele leu o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor já vai sobre mim, porque, gente, aquilo era lido no hebraico. Na sinagoga não usa texto, principalmente o texto grego era abominável para os religiosos estudiosos da Bíblia do período de Jesus. Por quê? Porque o texto grego, né, segundo alguns da época de Jesus, principalmente os essênios, eles fugiram, saíram de Jerusalém para não se contaminar com a cultura grega. Então, para alguns estudiosos da época de Jesus, dos tempos de Jesus, a língua grega era uma língua pagã, uma língua maldita. Então, o texto trabalhado dentro da sinagoga, que tudo que se ia falar era no hebraico. Quando você estava no meio do povo comum, Jesus falava o aramaico. Tá? E aí você vai encontrar Shaul, que é Paulo, que era dominador dessas três línguas, ou se não mais: hebraico, aramaico e grego. Paulo conhecia, né? Foi rabino, foi um rabino, morreu rabino, se formou rabino e morreu rabino. Ele não deixou de ser um rabino, não, gente. A gente acha que Paulo converteu a Jesus e deixou o judaísmo de lado. Isso é mentira, não tem nada disso. Ele continuou rabino, tudo que ele ensinava era conceito do rabinato dele. Ele mesmo fala que aprendeu da escola de Shammai aos pés de Gamaliel. Tá? Então vamos aqui, ó. Então vamos seguir aqui a abordagem. Então vamos ver as abordagens que a gente vai fazer aqui desse material de Sadoc, né? A revelação dos textos semitas demonstram as escrituras que Yeshua falava hebraico e aramaico. Aí nós temos aqui, ó, Atos capítulo 26, verso 14, tá? Eu vou trazer primeiro aqui algumas palavras já traduzidas no português, mas depois eu vou pegar aqui alguns textos, tanto no aramaico, usando o caractere imperial, que era o da Babilônia, que é o golgo do hebraico, e o aramaico, que já é o certo, ou o estranguelo, né? Que é o aramaico que se é dito, que era escrito, a escritura que se usava no período de Jesus. Ó. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Shaul, Shaul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Então Jesus, quando ele apareceu para Shaul, para Paulo, no caminho de Damasco, de Damasec, falou com ele em hebraico. Por que Jesus não falou no grego? Por quê? Não sei, era a língua religiosa. Paulo conhecia, tá aqui, entendeu que era hebraico. Vamos aqui, ó, Marcos capítulo 5, verso 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido do aramaico é: menina, a ti te digo, levanta-te. Tá vendo? Então, Talita cumi. De onde que o texto grego
E outra coisa, isso aqui não é talita, talita comer, foi transliterado do aramaico, não é nem tradução. A tradução é menina, titi digo. Menina, titi digo, talita comi. Entendeu? Então a tradução veio de onde? Do aramaico. Então de onde que o texto grego tirou? Se o texto grego é primeiro que o aramaico, de onde que o texto grego tirou? Do aramaico, gente. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que fala essa? Hebraico? Não. Se ele tivesse falado em hebraico, ele não diria Eli. Ele diria Elohi, Elohi. Elohi, Elohi. Ele diz Eli, Eli. Isso aqui é aramaico. Lama sabachthani. É do aramaico. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então testifica, ó, vamos trazer, ele vai trazer fontes também, tá? Ó, testifica o historiador Gesa Vermes que tais línguas eram as nativas de Yeshua, de Jesus. Era judaica a civilização a que pertencia Jesus, bem como daqueles que o ouviam e seguiam. Sua proveniência e sua província eram Palestino-Galileia. Sua língua era o aramaico e o hebraico. Jesus e o mundo do judaísmo, edição Loyola, página 37. Então são fontes, tá? Ó, o Pentateuco foi traduzido para o aramaico para o benefício das classes mais baixas da população de Israel. As parábolas da literatura judaica, por outro lado, foram todas escritas e ensinadas em hebraico em todos os períodos da história judaica. Assim, não há base para assumir que Jesus não falava hebraico. E quando somos informados em Atos 21:40 que Paulo falou hebraico, devemos valorizar mais esse tipo de informação. Jewish Socrates in Early Christianity, 1989. De inglês não entendo nada, tá? Nada. Tô tentando aprender um pouquinho de inglês, não entendo nada. Então aqui a fonte de onde esse Gesa Vermes aqui ele vai fazer esse tratado. Então ele fala sobre a importância de valorizar, tá? Por quê? Porque aí tá. Aí eu lembro que uma vez um pastor amigo meu, eu falei com ele que o texto de Mateus foi o único evangelho que foi escrito em hebraico. Quando surgiu a tradução portuguesa, perdão, quando surgiu a tradução, né, o texto grego, o texto de Mateus é um texto hebraico, não é um texto grego. Aí ele, não, mas o Novo Testamento é todo em grego. Eu falei, então tá bom. Aí concordo, falei, então tá bom, você tá falando que então mas pelas informações que eu tenho, que eu li, o Evangelho de Mateus foi escrito no grego, não, foi escrito em hebraico e aramaico. Aí ele pesquisou, quando ele, por conta própria, devido ao que eu falei com ele pesquisou, ele falou, realmente, eu descobri que o texto de Mateus foi escrito mesmo em hebraico e aramaico. Eu falei, pronto. Por quê? Porque a pessoa teve a curiosidade, quebrou o paradigma e foi atrás de informações que não fossem as minhas. E acabou encontrando que verdadeiramente o texto de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, foi escrito em hebraico e em aramaico. Claro que tem o texto grego? Tem o texto em grego, mas o texto grego é mais novo. Os textos mais antigos é aramaico e hebraico. Tanto é que nós temos, né, traduções antigas de hebraico do Novo Testamento. Então tá. Jesus e o grupo cristão mais antigo viveram na Palestina e falaram aramaico. Jesus and the World, página 17. O conteúdo dos 4 evangelhos é totalmente palestino, semítico. E a língua em que originalmente foram escritos é o aramaico e a principal língua daquela terra. Aí, Old Translate Gospel, 1936, página... Isso aqui é a página 9, deve ser, né? Charles Carter Torrey, de 1863 a 1956. Então aqui eu vou ficar lendo as fontes não, gente, porque eu não sei ler
inglês, não sei falar inglês. Então vai estar aqui a fonte, você depois veja o vídeo, paralisa o vídeo, você vai ver as fontes, tudo aí. Você pode pesquisar por conta própria, tá? Para mais detalhes sobre este assunto, indico a consulta do livro Daí Nazareno, O Caminho de Yeshua e de seus Talmidim, da página 370 a 372. Então, as primeiras informações, eu vou mostrar aqui quais os dois livros que você pode adquirir para ter essas informações, que esse material aqui é de lá, tá? Eu fiz apenas uma transposição do assunto para o material, para o slide, foi apenas uma transposição que eu fiz, e o próprio autor, ele dá esta permissão para a gente fazer, tá? Então isso aqui não estou fazendo isso aqui sem autorização do autor, de estar expondo o livro dele, o material, não. Ele é autorizado, ele autoriza você passar para frente as informações que você tem. Claro que o material dele tá aí para vender, né? Se você quiser o material em mãos, tá aí, ó. Esse aqui, ó. Então, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e de seus Talmidim, de Sadoc Ben-Derer. E aqui, ó, Origens Aramaicas do Novo Testamento. Esse tratado que ele faz aqui, gente, são pesquisas que comprovam não só dele, ele vai trazer uma bibliografia completa. Claro que muitas delas estão ali no inglês, né? Como ele fala inglês, para ele foi fácil. Para a gente que não fala inglês é mais complicado, mas aí ele facilitou a nossa vida fazendo o quê? Fazendo a pesquisa e elaborando o tratado aqui, o material dele, para a gente que não lê inglês poder ler no português. Aí, Origens Aramaicas do Novo Testamento. Agora, se quiser lá nas fontes bibliográficas e colocar no Google Tradutor, claro que o Google Tradutor ele não é 100% confiável, mas dá para pegar alguma coisa, dá para entender. Então, você faça isso, mas aí vai ter a fonte bibliográfica aí para você pesquisar. Porque todo livro tem que ter uma fonte de onde se tira aquela ideia, aquela informação, que você faz o seu trabalho, o seu artigo, certo? Então é isso aí, ó. Então, seguindo aí, então aqui nós temos esses dois livros aí indicados, tá? Você pode comprar, adquirir baratinho. Esse aqui não sai nem a... Na época eu comprei, não saiu nem a R$ 80 na época, né? Esse aqui sai menos de, acho que menos de R$ 60, baratinho. Então, mas mesmo ele faz mesmo, ele não usa nem ganha tanto assim, tá? Ele reveste a venda dele para ação social, ou seja, tzedakah, fazer o bem para o próximo, ato de bondade. Ó, quando o Eterno se revelou a Moisés na sarça ardente, no capítulo 3 de Shemot, que é Êxodo, revelou-lhe seu nome. Moshe disse a Elohim: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhe disser, o Elohim de seus ancestrais, os seus antepassados, seus pais, enviou-me a você, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, o que lhes direi? Elohim disse a Moisés, Erie Asher Erie, eu sou, eu serei o que sou, eu serei o que serei. Enviou-me a vocês. Ou seja, né, eu sou aquilo que você precisa. É o que Elohim estava dizendo aqui, que o Eterno estava dizendo para Moisés. Então, o que vai aparecer ali é o tetagrama. Tá? Então, aqui nós já estamos entrando no assunto da divindade do Mashiach, ou da manifestação do Eterno, como ele se manifestou com o Mashiach. Então tá aqui a informação. Ó, além disso, Elohim disse a Moisés, diga a Israel, diga isso ao povo de Israel. Aí ele colocou aqui o tetagrama, e o derribaberre, Elohim de seus pais, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma de geração após geração. Êxodo capítulo 3, verso 13 a 15. Então aqui é o nome que Deus vai aparecer, Yud-Heh-Vav-Heh, tá? Que no inglês, aí as traduções em português vão colocar uma tradução que o inglês fez, da YHWH, que é isso aqui, tá? Então quando você vê YHWH, é o nome de Deus, é o tetagrama, tá? Então eu vou trazer agora aqui, ó, o nome hebraico do Eterno é Yud-Heh-Vav-Heh, ou Yahweh, né? Que é transliterado para o português se torna Yahweh. Este é o nome sagrado de Elohim. Ninguém pode ser chamado de Yahweh, exceto o próprio Deus.
Então, o judeu tem essa preocupação com o nome de Deus. Gente, nós estamos falando da divindade de Jesus, se Jesus é Deus ou não. Então, vamos trabalhar, a gente está trabalhando isso aqui. Ó. Não vai dar tempo de pincelar muita coisa por causa de tempo. Tá? Então, a gente vai fazer vários vídeos para encerrar esse assunto aqui. Depois você tira suas conclusões aí. Quem quiser ficar com a postura, fica. Quem quiser, tá tudo de boa. Em aramaico, o tetragrama hebraico Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh, é chamado de Mariá. Então, no hebraico, esse Mariá aqui, ó, aqui são caracteres hebraicos, mas é aquilo que eu expliquei. O aramaico, que você vai encontrar no livro de Daniel, no livro de Esdras, é com essa escrita aqui. Por isso que lá no texto, quando você tem o texto, eu tenho aqui, né, quando você tem o Tanar em hebraico, o Antigo Testamento na língua original, quando você chega no livro de Esdras e de Daniel, você tem que tomar cuidado, porque parece que você está continuando lendo hebraico, mas não é. Por isso que você tem que saber a hora que a pronúncia muda. Tá? Então, aí como é que você vai saber? Porque no outro texto vai ter aquela mesma palavra escrita com sinais diacríticos diferentes, ou seja, a pronúncia é diferente. Os sinais diacríticos vão mudar, que a gente chama de nekudotes, tá? São esses pontinhos que aparecem aí no hebraico, no aramaico, são os sinais diacríticos, que vai ter o som de vogais, beleza? Só para você entender. Então, todas as vezes no texto aramaico que aparece o nome Mariá, aqui está escrito Mariá, viu, gente? Ó, Mariá, não é Maria, não, gente. Maria. Você lembra lá que no Salmo vai estar escrito assim, ó, tem um Salmo que diz assim, o Salmo todinho, ele vai falando e o seu nome é Já. 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 Já leu esse Salmo? Esqueci qual Salmo que diz que Deus é Já. Aquela tradução tá errada. Não é Já, é Iá. O seu nome é Iá. O que é Iá? Iá é a abreviação do tetragrama. Aqui, ó. Yud-Heh-Vav, aqui é Yahweh. Yahweh. Eliyahu. Eliyahu. Ermiyahu. Entendeu? Então, por quê? Porque esse A é uma abreviação ou uma contração do tetragrama do nome de Deus. Então, o seu nome é Yah, o seu nome é Deus. Não é o seu nome é Já. Ah, porque não sei o que, o seu nome é Deus. Não sei o que, o seu nome é Deus. Ou Senhor, ou Adonai, você pode usar o tempo que você quiser. Mas Yah é uma abreviatura do tetragrama e o português traduziu como Já. Complicado. Então, quando você vai aí para a cultura, para a língua, aí você começa a descobrir, a ter essas informações mais claras. Então, não é Maria, não, é Mariá, tá? Então, Mariá. Aqui no caracteres oriental do hebraico quadrático, né? As vogais, as consoantes, as mesmas vamos chamar de aramaico imperial, tá? E aqui é o aramaico do período de Jesus, esse aqui, ó, que é o certo ou estranguelo, que se chama, tá? No ocidental aqui, ó. Então é esse aqui, ó. O oriental, esqueci de qual, que esse é Oriente e Ocidente. Eu sei que aqui é o estranguelo, né? É o estranguelo, o texto estranguelo. Chama estranguelo, ou estrangelo, seja lá qual for. Então, mesma coisa, que está escrito aqui Mariá, aqui também está escrito Mariá, tá? Cuja a transliteração é Mariá. Então, Mariá, em aramaico, equivale a Yahweh, que é o tetragrama, Yud-Heh-Vav-Heh, em hebraico, conforme tabela abaixo. Então, pronto, aqui, ó, para ficar mais didático, mais claro, tá? No livro lá do Tzadok Bandeira tá desse jeito, aí eu fiz uma transposição para aqui, para o meu material, tá? Ó, no hebraico do Eterno, no hebraico, nome hebraico do Eterno, aqui, ó, Yud-Heh-Vav-Heh, lê-se da direita para a esquerda. Aqui tá no aramaico, mesma dinâmica, porque é uma língua semita, tá? Então, é árabe, libanês, sírio, tudo é da direita para a esquerda, porque são línguas semitas, então, ou semíticas, não sei como se é semita ou semíticas que se fala, mas dá para você entender, né? Então é mesmo tipo de escrita, porque é uma evolução de uma língua para outra conforme a região, né? Certo? Então aqui Mariá, aqui está Mariá e aqui está Mariá.
aqui, ó, nome aramaico do Eterno. Então aqui no imperial e aqui no certo. Transliteração para Yud-Heh-Vav-Heh, que é o YHWH, e transliteração para Maria. Transliteração, gente, não é tradução, tá? É como você lê aqui, é o que você pronuncia, a pronúncia Maria. Ó, conclusão. Conclusão aqui, de princípio ali dessa explicação, tá? Mas a gente vai aprofundar mais aqui a conclusão. Então, Yud-Heh-Vav-Heh é Maria. Então, o texto aramaico, ele é identificado, o nome de Deus é identificado, o tetagrama, que é Yud-Heh-Vav-Heh, é identificado por Maria no texto da Peshita do aramaico. De fato, o Tanar, primeira escritura em aramaico, substituiu o tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh para a palavra Maria, que por quase 7.000 vezes. Então, o texto aramaico, você tem a Peshita aramaica do Antigo Testamento, vou usar o termo que você já está acostumado, o Antigo Testamento a gente chama de Primeira Aliança, ou o Tanar, né, que é Torá, Nevims e Ketuvins. Então, o Tanar, ele foi traduzido, o nome de Deus, lá do tetagrama, para Maria. Cuidado, gente, você está tendo essa informação, cuidado se você, vou comprar uma Peshita. Tem bíblias aí com o nome de Peshita, mas você vai, se você comprar, toma cuidado, porque é uma tradução de alguém que fez uma tradução para Peshita, segundo, isso é segundo, não é que estou falando, segundo Tzadok Ben-Der. Tzadok Ben-Der é estudioso do aramaico, tá? Ele é estudioso do aramaico. O Rodrigo lá do canal Ancestral, que é professor de língua semítica, é estudioso do aramaico, cara, professor de língua semita. Não deram bom crédito para a Peshita traduzida. Uma Bíblia que está com o nome Peshita, traduzido Peshita aramaica, só a capa, gente, que é Peshita, só a capa que está escrito Peshita aramaica. Não está tudo traduzido para o português. Segundo eles que conhecem a língua aramaica, a tradução é horrível. Então, ainda bem que eu procurei informação primeiro antes de comprar, porque eu ia me decepcionar. E você quer uma tradução assim, mais próximo do literal do aramaico? Aprenda o aramaico e faça a sua própria tradução. Dicionário, entre site que tem dicionário, e aí você faz a tradução do texto. É assim que eu tenho feito. Então, todo o texto que eu vou trabalhar, mexer com o texto, ou que seja lá no grego, que seja lá na aramaico, no hebraico, eu vou ali pro dicionário, né? Eu vou pro dicionário, entro no site, pesquiso o texto lá, palavra por palavra, quais as variantes, as probabilidades de tradução que aquela palavra tem. Para quê? Para você se desprender daquela tradução que já é uma tradução que tá errada, que não tô falando que tá toda errada, que tem muita coisa lá que a palavra é totalmente fora do contexto, aí você fica perdido. Então, quando você vai para a língua em si, que o próprio texto foi elaborado, foi produzido primeiro, aí fica mais fácil, né? Aí fica bem mais fácil. Aí você encontra até dentro da cultura da própria língua, você encontra assim pérolas, vamos dizer assim, igual um amigo meu disse, são pérolas que você encontra dentro da língua original, né? Então o Tzadok Ben-Der fez uma tradução do Novo Testamento todinho do aramaico para o português, fez uma tradução. E aí a tradução, você vai lá e a tradução não é só apenas a tradução, tem a tradução, aí ele traz o que? Aparato crítico, para saber qual texto grego que corrobora com aquele texto da Peshita, se foi a Peshita que copiou, se foi o texto grego que copiou a Peshita. Então ele traz o que? Não só o texto, mas ele traz também informações para você pesquisar por você por conta própria, para saber se a tradução dele condiz com o texto, sim ou não. E muito bom, ficou bacana demais o material no Novo Testamento. Então vamos lá. Literalmente, Maria significa Senhor Iá, que é aquilo que eu expliquei, né? Quando lá o Salmo fala que Iá é Senhor Iá, ou seja, Senhor Deus.
Lembre-se que Yah é o nome abreviado do Eterno em hebraico. Yah, aqui ó, Yud-He. Tal como aparece, por exemplo, aí aqui ó, beleza, ele colocou o salmo aqui, porque é o que eu falei, né? Eu transpus do material dele para cá, para eu fazer esse vídeo aqui, ó, Salmo 118, verso 5, verso 14, verso 17, verso 18, verso 19 em hebraico. Então, quando você vai lá para o texto em hebraico, lá, ó, o texto em português do Salmo 18, aí você vai ler, não sei o que, o seu nome é Já. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, o seu nome é Já. E quantas vezes a gente já pregou, a Bíblia diz que Deus é Já. A Bíblia diz que Deus é um Deus de Já. Não, gente, traduziu errado, a gente acaba falando coisas que o texto não está falando. A Bíblia está dizendo que Deus, ele é o eterno, ele é o Deus vivo, Deus único e verdadeiro. Então, quando a palavra termina, o versículo 5, 14, 17, 18, 19, termina com a palavra Iá, está dizendo que ele é Deus. Só isso, porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele é Deus. Tá vendo como é que você acaba encontrando o que verdadeiramente o texto traz? Então, Salmo 100, depois você lê lá, 118, versos 5, 14, 17, 18 e 19. Aí depois você vai para o texto hebraico, aí lá vai estar essa palavrinha aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó, que é o Yud, e essa casinha aqui, ó, que é o rei. Yud rei. Isso aqui significa Yah, tá? Não é de ou é Yahvé ou Yahweh. Não tem nada de Jeová, tá vendo? Não tem nada. Yahweh ou Yahvé, que é a tradução do tetagrama. Daí, Maria tem o sentido de Senhor, que é o mesmo aqui do tetagrama Yud Ri Bab Ri. Aí a fonte aqui, ó. Aramaic English New Testament, Andrew Gabriel Huth, Netzari Press, 2011, página 5. Esta introdução se faz necessária para que o leitor tenha em mente que Maria é, em aramaico, sinônimo de Yahweh ou de Yahvé, tá? Que é Yud Babirei. Conceito vital para a compreensão de vários escritos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que serão examinados adiante. Então aí, ó, toda a explanação ora guisada é comprovada pelos mais renomados dicionários de léxico do aramaico. Então tudo é comprovado dentro dos léxicos, ou seja, dentro dos dicionários de aramaico. E tem muitas outras informações lá, de outros, que eu não coloquei aqui, senão ia ficar muito extenso as informações, então eu peguei ali no introdução, comecinho, só para ganhar também tempo, né? Porque se for citar todas as fontes, é fonte demais para ser citada, tá? Depois você adquire material lá, que você vai ver lá, ó, as informações lá e a bibliografia lá. Então aqui, ó, Maria, que é o imperial, Maria, e Maria, que é o cerco. É a forma, cerco não, é o estranguelo. É a forma enfática usada para o sagrado nome hebraico Yud-Ri Bab-Ri. Léxico to the Syriac New Testament, William Jennings, Oxford University Press, 1926, páginas 130 a 131. Então, Maria, agora você já sabe que essas duas palavras significam Maria, então vai memorizando ela aí, quando você lê isso aqui em qualquer lugar, você vê essa palavra com esses desenhozinhos aqui, não é desenho, é escrita, está escrito Maria, aqui e aqui. É a forma usada somente para o Senhor Deus. E na Peshitta do Antigo Testamento, representa o tetagrama, Yud-Ri Bab-Ri. Aí tem a bibliografia aqui, não vou ficar lendo a bibliografia não, porque está ruim demais. Até hoje, na liturgia da Igreja do Oriente, grupos religiosos que preservou pelos últimos 2000 anos o Novo Testamento em aramaico, as orações são dirigidas a Maria. Então, as igrejas do Oriente que professam a fé em Yeshua, eles utilizam até hoje o texto aramaico nas orações citando Maria. Tá? Então, pré-claro aramaicista Andrew Gabriel Roth explica que Maria é usado em aramaico para
substituir o tetragrama e o Ribavirê, enquanto a palavra mar significa senhor, por conseguinte, uma autoridade humana, tal como um rei, por exemplo, poderia receber o título de mar, senhor. Porém, Maria é usado exclusivamente para se referir ao Eterno, já que denota o sagrado tetragrama. Cita-se o magistério de Ruth. Então, tá vendo? Então, por que Maria? Porque no aramaico você quer dizer Senhor. Por exemplo, você vai dizer a palavra Senhor no hebraico, Adonai. Adonai não é Senhor, Adonai é meu Senhor. Adonai, meu Senhor. Porque a palavra em hebraico para Senhor é Adom. Só que Adom você pode referir-se tanto a Deus quanto a um rei, uma pessoa de nome de prestígio, uma pessoa de classe nobre. Aí você chama ele de Adom, de Senhor, tá? Mas quando você vai falar do Eterno, você vai falar Adonai, você cita o tetragrama de Ribavirê, né? O Todo-Poderoso, o Shaddai. Então você usa essas nomenclaturas, esses adjetivos, para falar do Todo-Poderoso. Então, quando você vai para o texto aramaico, aí você vai encontrar a palavra Maria, todas as vezes ela vai estar se referindo ao Eterno, ao Todo-Poderoso, tá? Ao longo dos 2 volumes deste trabalho, eu tenho repetido a afirmação de que o Tanar, que é o Antigo Testamento da Peshita, o Antigo Testamento em aramaico, e o Novo Testamento usam a expressão Maria. Então, essa expressão Maria para Deus, ela aparece tanto na Peshita do Antigo Testamento quanto na Peshita do Novo Testamento em aramaico. Tá vendo? Então, né, para você que não que tá duvidando de que o texto aramaico é o texto mais antigo que o texto grego, compra lá o livro do Estado Apendera e deixa lá a bibliografia, pesquisa, que você vai saber se é fato ou não. Então, ó, Maria não como um título ou uma conjugação da palavra mar. Aí tá aqui, ó, separado, né, mar. Que significa Senhor. Uma vez disso, a palavra carrega o sagrado nome, isto é, o tetragrama, uma palavra composta de mar e de forma abreviada de Yud Ribavirê, que é Iá. Nesta forma, Maria é usado apenas para substituir o tetragrama por quase 7.000 vezes no Tanar da Peshita, ou seja, no Antigo Testamento aramaico. Além disso, o Novo Testamento o Peshita do Novo Testamento usa esta palavra Maria todas as vezes em que a porção citada do Tanar contém, ó, para você ver, a comparação que se vai fazer quando você encontra no texto da Peshita do Novo Testamento a atestação de Maria ser o próprio tetragrama, tetragrama lá que é o Yud Ribavirê do hebraico, do Tanar do Antigo Testamento, é a mesma, ela não muda, tá? Ela não tem a dificuldade que o grego tem, como Kyrios. O que é o Kyrios? Kyrios é Senhor, né? Então, só que na palavra Kyrios do grego, quando você fala em Kyrios do grego, você está falando de Senhor, que vai ser a tradução de Adonai. Só que quando você tem uma tradução em português com a palavra em caixa alta, presta atenção, em caixa alta, em português, você tem a tradução portuguesa, você está com a Bíblia em português, aí você vai ler lá a palavra Senhor em caixa alta, todinho em caixa alta. Ali não vai vir da palavra de Kyrios, porque ali vai estar o que? O tetragrama, que é Yud Ribavirê. Está falando do eterno? Está falando do eterno. Mas o grego teve essa dificuldade de fazer essa transliteração de nome, pelo nome sagrado. Já você não encontra essa dificuldade no texto da Peshita. Por quê? Porque a Peshita, ela já coloca Maria como tetragrama, vice-versa. Seja ela no Antigo, seja ela no Novo Testamento. Então aí você tem o quê? A probabilidade da verdade do texto da Peshita ser o texto primordial e não o grego. Porque o grego, o primeiro texto grego que vai ser feito, aí todo mundo pensa, qual que é o primeiro texto grego? O primeiro texto grego... Não, o primeiro texto grego, gente, foi o texto da tradução da Septuaginta.
feita pelo aquele general lá, aquele vassalo lá do Alexandre o Grande. Ptolomeu II, se não me falha a memória, fez lá a biblioteca em Alexandria. Ele então mandou fazer uma composição do texto grego para fazer uma tradução do texto aramaico para o texto grego para colocar na biblioteca dele. Aí surgiu a tradução do texto grego. E o texto grego traduziu um monte de palavra lá do hebraico. E quando você traz para o português ou você vai para o Novo Testamento, a palavra ela está diferente, ela não tem a mesma conotação. Como assim não? Não tem a mesma conotação. Quer ver, ó? Por exemplo, quando você lê a palavra lá em Êxodo essa palavra aparece demais. Congregação e assembleia. Foi traduzido. Lá em Êxodo traduziu. A palavra, quando você lê a palavra no português, no livro de Êxodo, palavra congregação de Israel, Assembleia de Israel, Assembleia do Povo, Congregação do Povo, está no português. Quando você vai presta atenção, quando você vai para o texto hebraico, para a palavra congregação do texto hebraico, congregação, você tem querrilá, você tem a palavra querrilá, ou carral, ou edad, que é congregação ou assembleia. Então essa é a congregação do Senhor. Essa é a carral do Senhor. Essa é a querrilá do Senhor. Aí como é que o texto da Septuaginta traduziu a palavra congregação, que no hebraico é querrilá, ou carral, ou edad? Como é que ele traduziu? Ele traduziu para eclésia. Pai, como assim eclésia? Eclésia. A mesma palavra que o português traduz lá do Novo Testamento grego para igreja, é a mesma palavra da Septuaginta, eclésia. Porque o texto grego da Septuaginta, lá onde está, onde ele traduziu de carral, terrilá e edad, ele traduziu por eclésia. Por que ele não usou então a tradução de português, não traduziu a palavra eclésia no Novo Testamento como congregação, e no Novo Testamento ele traduziu para igreja, se a palavra é a mesma lá da Septuaginta, que foi o primeiro texto grego? Por quê? Por quê, gente? Por quê? Não vou responder não, porque isso vai gerar uma polêmica. Deixa esse trem pra lá. Se quiser saber depois, você me chama no particular que eu vou te explicar por quê. Por que o texto português não traduziu a mesma palavra, que é o mesmo sentido do texto grego do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Ele faz duas traduções diferentes. Duas. Por quê? Por quê? Eu sei por quê. Deus abençoe você que está conosco. Deus abençoe sua casa, sua família, toda sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, beleza. Gente, isso aqui é um trabalho, gente, teológico. Isso aqui não é um trabalho doutrinário de congregação, de denominação. É teológico. O conceito aqui é teológico. Então, se você quiser entender, você vai entender isso com pensamento teológico. Aí você tem que pesquisar, você tem que ler, ir atrás, e beleza. Aí tirar as suas conclusões. E saber se você está sendo, vou falar, manipulado ou não. Então, aí por isso que as pessoas ficam um pé atrás. Então, não dá para ficar perto. Você não pode ficar a vida toda, gente, preso. Então, o próprio Yeshua falou, né? Conhecereis a verdade ela vos libertará. Então, né, eu não sei quem foi que falou, eu ouvi alguém dizendo, que outra pessoa disse, que a ignorância é uma bênção. Por quê? Porque até enquanto você não sabe, para você, tá tudo de bom, mas a partir do momento que você chega ao conhecimento é que te traz um transtorno. Aí você fica, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Não vai para lugar nenhum, não. Fica com o Eterno, fica com Yeshua. Pronto, você vai para lugar nenhum, né? Você está indo embora. Para onde iremos nós, só tu tens as palavras de Eterno? Fica com Yeshua. Então, beleza, vamos seguir aqui. Eu já até perdi a dinâmica para explicar. Aqui, Maria, né? Então, aqui eu já expliquei, sétimo resultado da Peshita. Além disso, o Novo Testamento da Peshita usa esta palavra, Maria, todas as vezes em que a porção citada do Taná contém
o tetragrama, bem como a utiliza nas narrativas dos evangelhos e nos demais escritos para claramente designar Yud-Re-Vav-He. Então, qual que é a questão que a gente está chegando Ué, pastor, e você lá falou, você colocou uma temática lá da divindade, a Elohut do Mashiach, né? A gente está chegando. Primeiro tem que entender a dinâmica da língua, a escrita do texto original, a língua original, ela te traz aquilo que eu falei, o conceito da coisa, tá? Então você tem que ir. Então o caminho que eu estou seguindo é esse. Eu estou entrando primeiro pela porta. Então tem que passar primeiro pelo caminho, né? Então, em suma, antes todos os comentários bosquejados conclui-se com absoluta certeza que, primeiro, no aramaico sagrado tetragrama Yud-Re-Vav-He, que é esse aqui, ó, Yud-Re-Vav-He, é substituído pela palavra Mariá, que são essas duas palavrinhas aqui, ó, essa que parece o hebraico, tá vendo? Os mesmos caracteres, mas está escrito em aramaico, e esse aqui, ó, estrangeiro. Mariá em aramaico é sinônimo de Yud-Re-Vav-He em hebraico. Mariá significa Senhor, aí que é a mesma coisa do tetragrama ou simplesmente o tetragrama. No Tanar, primeira escritura, escrita em aramaico da Peshita, usa-se Mariá no lugar de Yud-Re-Vav-He quase 7.000 vezes. Na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento em aramaico, sempre que é citada uma passagem do Tanar, contém tetragrama Yud-Re-Vav-He, também é usado o vocábulo Mariá. Então, todas as vezes que a Peshita, tá? Que a Peshita, você vai achar isso até na tradução em português de Sadoc Mandeira. Por quê? Porque ele fez a tradução aramaica do texto para o português, mas ele mantém, gente, os nomes originais. Isso que é importante. Os nomes, seja de região, seja de pessoa, ele mantém os nomes no original. E aí você não se perde dentro da tradução, saber que personagem é aquele. Você não confunde um personagem com o outro, por causa do nome, né? Por causa do nome. Então a tradução que ele fez do Novo Testamento, eu já estou lendo ela, porque ele traz uma gama de informações também de pesquisa. Isso é que é o interessante, você lê, mas você tem que a pesquisa para saber se o que ele colocou ali é fato ou não, condiz com o que ele escreveu, com a tradução que ele fez ou não. Então, eu gostei demais do material, porque ele te faz o quê? Te faz você escavar mais a coisa. Aí que o trem fica bom mesmo. Então, aqui está o vocábulo Mariá. Os autores da Brit Hadashah, da Peshita, que é o Novo Testamento aramaico, somente usaram a palavra Mariá para se referir a Adonai, que é o Yud-Re-Vav-He. Visto este conceito propedêuticos, analisar-se-ão várias passagens da Brit Hadashah, Peshita do Novo Testamento, em que consta o vocábulo Mariá. Quando houver a tradução dos textos para a língua portuguesa, será usado Yud-Re-Vav-He, esse aqui, ó, tetragrama aqui, ó, YHWH, no lugar de Mariá. Então, todas as vezes aqui, mais no material para frente, a gente for fazer a citação de textos, de alguns versículos, e tiver o nome lá do Eterno, do tetragrama, aí vai estar traduzido dessa forma aqui, tá? Que é a forma comum que vem nas Bíblias às vezes. No lugar de Mariá, haja vista a sinônima dos termos. Então, você vê esse, você está vendo esse, tá? Então, a partir de agora, os textos que serão abordados, claro, o que eu fiz? Eu peguei, entrei no site do Ducana. Ducana é um site que você tem texto aramaico. Lá você tem o texto, você abre o texto, você vai na palavra lá de pesquisa, você pesquisa o versículo. Deus abençoe nosso irmão Christian Chaves. Nasraia. Christian Chaves Nasraia. Está assistindo, Deus abençoe. Aí o irmão deve conhecer aqui de aramaico. Ele deve conhecer demais de aramaico. Vou passar até vergonha aqui diante dele aqui, né? Mas é bom que ele me ajuda aqui. Tudo que eu falar aqui de errado, ele pode ali tá dando ali o aval dele ali para eu continuar aqui dentro do conceito aqui, tá? E me corrigindo também, porque ali já vi que ele escreveu uma palavra aramaica ali
Nasraia, né, que é nazareno, e creio eu que seja isso, né, Nasraia, de Nazareno ou de Nazaré, tá? Então, Deus abençoe, o Eterno abençoe a sua vida, em nome de Yeshua Mashiach. Então, ó, os autores da Brit Hadashah, da Peshit do Novo Testamento aramaico, beleza. Visto esse conceito propedêutico, analisar-se-ão várias passagens, já falei aqui, né? Então, quando houver a tradução, temos sinônimos. Então, é aquilo que eu falei. Será feita a tradução da maneira mais literal possível, fazendo-se os ajustes necessários ao vocábulo pátrio. Ficarão entre colchetes as inserções que facilitam a leitura do texto. Por que inserções que ele falou? Vamos supor assim, e disse Deus a Moisés quando? Às vezes a palavra quando não está no texto, mas para você entender o sentido aqui no português, aí você vai ter aquela palavra em colchete ali. Por quê? Porque ele colocou aquela palavra para continuar o sentido da frase, tá? Então o português faz isso, mas, né, da tradução grega, a Bíblia de tradução portuguesa dos textos gregos, chega a fazer isso com texto que nem tão, com um versículo quase que inteiro. Então, o cara fazer colocar uma palavrinha só para te dar um sentido, não é nada diante do que o texto grego faz, tá? Então, gente, ressaltando que esse material aqui é o material do Tzadok Ben-Der, isso aqui não é coisa minha, eu transpus do material dele para cá, para trazer o assunto aqui, tá? Só para isso, para ter mais informações. Então, o que eu fiz? Aí eu entrei no site do Cana. Então, o texto que ele colocou, esse aqui é o texto que ele vai usar nesse material aqui, ó. Esse aramaico aqui. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no Ducana, no site do Ducana, abri o Ducana e peguei aqui o aramaico também, aqui, ó. Que creio eu, o Nasraia pode me ajudar aí. Esse aqui é o estrangeiro. Se eu tiver errado, você pode me corrigir aí, pode escrever aí. Se você tá errado, coloca o nome que é bom, que eu já vou corrigindo os meus erros aqui também, tá, gente? Porque tem gente que vai fazer alguma coisa, aí o cara não aceita ser questionado, ser corrigido. Não, a gente tá aqui para aprender. Por isso que eu tô falando, que o que eu tô fazendo aqui é a transposição de um texto, é um trabalho de alguém que eu tô passando informação, porque eu próprio dá essa aval pra gente fazer. Porque tem gente que lança o livro, ó, diz, ó, você não pode usar meu livro lá, nem parte, nem nada, nem citação. Você só faz citação se for fazer um trabalho acadêmico, aí você faz citação. Mas o próprio autor te dá essa liberdade de você usar o texto, passar a informação para frente. Agora, se quiser comprar o material, já coloquei ali o material e onde você vai encontrar, tá? Então, vamos continuar aí, ó. Yeshua é Maria, o Senhor, aí, Adonai, e o Birri Babirri. Logo no início das Bessorot, das Boas Novas, de Lucas, o escritor narra o nascimento de Yeshua e relata que um anjo de Elohim apareceu a pastores que estavam no campo à noite, declarando-lhes o anjo que o Mashiach, o Messias, é Yud-He Vav-He, é o Eterno. Texto da Peshit em aramaico, Lucas capítulo 2, verso 11. Aí o que eu fiz? Aproveitei que o Ducana dá essa facilidade pra gente. Você tem o texto no aramaico e você tem uma possível transliteração, tá? Transliteração, ou seja, como que se vai pronunciar. Então você tem essa facilidade aí. Então, não sei não sei ler. Eu tô arrastando ainda, né? Porque eu pouco me dedico, né? Tento aprender, mas pouco me dedico. Se eu dedicasse mais, eu estaria longe, andando mais rápido, né? Mas como eu arranho, então eu pus aqui já a transliteração. O que tá aqui nessa transliteração que o Ducana me dá, o que tá escrito aqui, tá, gente? Mas não sei ler. Então, ó, fica aqui na transliteração. Porque se eu for aqui agarrar aqui, eu vou ter que falar consoante, vogal, eu vou ficar com uma tartaruga. Então, já aproveitei para facilitar a nossa vida aqui. E aqui está o texto, né, que o Tzadok Ben-Der utiliza, do aramaico, aqui, nesse caractere, ó. Etled, Lekun, Geir, Valmanar, Faruká, Ditauri, Mariá, Mexirá, Bandita, Dedawid,
tá? Então aqui é o que ele escreveu aqui, e aqui é a transliteração daqui, ó. Que é, ó, etilet lekon ger yalmaná parká de Tauhi Maria Meshirra Banditer de David, que é o que está escrito aqui, ó. E a tradução aqui, porque hoje vos nasceu o Redentor, que é o Senhor Meshirra. Aí essa palavra Senhor aqui é o Maria, ó. Aqui, ó. Meshirra, ó. Maria Meshirra. O Senhor Meshirra, na cidade de Davi. Então tá aqui Maria, o texto português está aqui, ó. Maria Meshirra, aqui, ó. Maria, o Senhor Meshirra. Esse aqui, ó, é esse aqui, tá? Então esse Maria é aqui, ó. É assim que se você for pegar o texto lá do se você for pegar o texto do Novo Testamento em hebraico, vai estar lá Yud-Heh-Vav-Heh, tá? Eu tenho o Novo Testamento em hebraico aqui, mas tá guardei, não tem como eu aparecer aqui também para mostrar, então não vai ter jeito, né? Mas eu tenho ali o Novo Testamento em hebraico ali. Eu consegui comprar um. Mas tem um site também que você pode ter o Novo Testamento, né? Você tem vários aplicativos que você pode encontrar textos do Novo Testamento em hebraico, em aramaico. Você tem alguns aplicativos para celular também. No computador você pode usar o Ducana, né? Que você vai ter o texto em aramaico. O My Bible, tem o My Bible, acho que esse mesmo pronuncia, My Bible, que é um aplicativo de celular. Lá você consegue colocar lá o estrangueiro lá, que é essa escrita aqui, ó. Você consegue colocar o estrangueiro lá no My Bible, tá? E você tem também um aplicativo, você tem o hebraico, né? É um site, é o Hebraico Pro. Aí lá você vai ter também o hebraico, tanto do Tanar quanto da Brit Hadashah no hebraico. E também você pode baixar o Bible Word no seu computador, e lá você vai ter também texto grego, você vai ter texto em hebraico, em aramaico não tem, em hebraico. E lá você vai ter também texto grego, você vai ter texto em hebraico, em aramaico não tem, em hebraico do Novo Testamento também lá, tá? Para você fazer essa conferência. Então, ó, conforme se percebe, o anjo anunciou que o Messias seria o próprio Adonai, o próprio Eterno. Ó, pra você ver que maravilha. O anjo anunciou que o próprio, nós estamos falando o quê? Daquele no meio do Mashiach, né? Daquele no meio, da essência, da manifestação. Ele é divino, não é divino? Aí nós vamos lá as correntes, né, de pensamento acerca dessa questão, vamos colocar assim, né, dentro, entre aspas, dessa questão doutrinária. Vamos colocar assim dentro desse conceito doutrinário ali, se Yeshua é divino ou não, se Yeshua é Maria ou não, é o eterno ou não. Então pronto. Claro que eu já falei que não vai dar para abordar tudo aqui, eu ainda tenho muitos slides para transpor para aqui para o material, mas a gente vai andando aqui até a hora que der. A hora que não der mais eu vou parar, porque também ficar aqui horas e horas e horas e horas, e às vezes eu vou fazendo argumentações também, e o tempo vai prolongando mais ainda, né? E aí senão a gente vai ficar aqui mais dias e dias aqui. Já são 18h40, você comecei, não era nem 18 horas, já são 18h40, vai dar 19 horas e a gente tá aqui ainda, porque vai surgindo argumentos para se falar e a gente vai falando aqui, tá? Então por isso que vai se estender. A gente pode ficar também a noite toda aqui, né? Você tem os seus afazeres aí, como todos nós temos. Então vamos seguir aqui, ó. Então, conforme se percebe, o anjo anunciou que o Messias seria o próprio Eterno em carne. Para a mentalidade semita do primeiro século, que ansiava pela vinda do Mashiach, a encarnação do Eterno era esperada, uma vez que a manifestação em carne do Eterno possui previsão na Torá. Com efeito, o Eterno apareceu a Abraão como um homem, inclusive ceando com o patriarca, Bereshit, Gênesis capítulo 18. Ademais, o Eterno havia dito que ele mesmo seria transpassado, Zechariah, que é Zacarias capítulo 12, verso 10. O que se coaduna com a narrativa
de Yeshua, de Yeshayahu, Isaías 53. Por tais razões, os pastores tiveram a certeza que o Messias é o Eterno em carne. O Shaliach Matitiahu, o Mateus, o seguidor de Jesus, né? O enviado, o apóstolo Mateus, também afirmou categoricamente que o Messias é o Eterno. O texto da Peshita em aramaico, Mateus capítulo 22, verso 42, 43 e 45. Aí nós temos aí, ó, o Emar Maná Amrin Aton Al Mashihá Bar Manu Amrin Ler Bar David Amar Lachon Paikana David Peruch Kare Er Maria Amar Gir En Hakil David Quereler Maria Aikana Berer, né? Tá aqui, tá a transliteração aqui dos textos em aramaico. Vamos para a tradução no literal. A tradução: o que vocês podem dizer sobre o Messias? De quem ele é filho? Respondeu-lhe o filho de Davi. Então replicou Yeshua: diga vocês, como Davi pelo Ruach, pelo Espírito, chama de Eterno, de Adonai, dizendo: se Davi o chama de Eterno, como ele é seu filho? Tá? O próprio texto, né, o próprio Yeshua fazendo esse questionamento, que eles estavam questionando a sua divindade, ou questionando que ele era o Eterno. Aí ele usa este salmo de quando Davi disse o Senhor é o meu Senhor. Aí Yeshua usa essa técnica de interpretação. Eu não sei se aqui é não. O Rames, não sei se aqui é o nível Rames de fazer comparação de um texto com outro texto. Eu esqueci as dinâmicas aqui da hermenêutica judaica, das 4 interpretações. Eu não sei se aqui é o Rames, que faz comparação de um texto com outro texto, que é o que Jesus está usando, a técnica de comparação hermenêutica judaica, para mostrar de que ele é o Eterno. Tá? Na passagem citada, Yeshua rebate o argumento dos perushim dos fariseus e afiança que Davi chamou o Messias de Yahweh. Ora, se quem estava travando o diálogo era Yeshua HaMashiach, então este atribuiu a si próprio o título de Eterno, de Adonai, né? É claro que tem gente, né, tem muita gente que não aceita certos materiais de tradição. Por exemplo, quando eu digo tradição, por exemplo, livros apócrifos, né? Nós vemos que os judeus nazarenos e messiânicos, eles usam, por quê? Porque são materiais que corriam no período de Jesus. São materiais que corriam no período de Jesus, que eram utilizados, ainda que eles não foram tidos por canônicos, mas eles eram utilizados e citados dentro do texto. Por exemplo, o livro de Enoque, de Enor, de Hanor, né? Ele é citado na carta de Yehudá, de Judas, né? E Yehudá, ele cita o livro de Enor, quando ele vai falar que Enor disse: vindo é o Senhor com milhares de seus santos. Como que ele disse que ele escreveu, se desse falou também, você não tem nenhum entre os inspirados, os que foram tidos como inspirados, não tem este livro de Enoque lá, porque tirou da tradição, do que se usa, os materiais que se usavam. Então ele leu este livro da tradição e ele citou ele, né? Então Yehudá, ele vai fazer a citação desse livro apócrifo, que é o livro de Enoque, né? De Enor. E por que eu estou falando isso? Porque eu comprei aqui um livro, alguns livros apócrifos aqui, eu comprei para ver o que a cultura falava. E aqui nós temos no primeiro livro de Adão, quando Adão ele transgride, né, a ordem do Eterno,
Então Deus o confina numa caverna, ele começa a lhe passar algumas dificuldades, querendo voltar para o jardim, tem toda uma dinâmica. Eu estou fazendo aqui um spoiler, tá? Eu estou fazendo aqui um spoiler do que eu li. E aí ele fica tentando, achando que havia perdido a presença, que Deus não ia falar mais com ele, então ele se lamenta, começa a orar e tal. Então tem todo um invólucro dentro dessa informação. Só que chega um momento em que o próprio Deus, o Eterno, fala com Adão, que Adão compreenderia tudo quando ele descesse e derramasse o próprio sangue dele para remir o ser humano. Então a tradição judaica, a tradição da época de Yeshua, este livro apócrifo, ele traz esta informação no livro de Adão, que o próprio Deus estava dizendo que desceria para derramar o próprio sangue dele. E nós temos um texto, eu não sei se foi Kefa, Pedro, que citou, me foge a memória, se foi Pedro, se foi Yohanan, né? Que devemos cuidar da herança de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele usa o termo lá, herança de Deus, ele não falou herança de Yeshua, de Deus, que ele, quem? Ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Então nós vemos que esse Talmidim de Yeshua, ele está fazendo uma citação que o próprio Eterno citou nesse livro de Adão, esse primeiro livro de Adão. Então ele traz essa... Então não era difícil para o povo daquela época entender que o Eterno, ele assumiria essa forma humana. Aí nós vemos Shaul citando que o Eterno estava em Yeshua, estava no Mashiach, que o Eterno estava no Mashiach reconciliando consigo mesmo o mundo. Então nós temos uma gama de textos, né, de citações que mostram que o Eterno é Yeshua, que Yeshua é a manifestação do Eterno. Mas como é que pode? Aí vem os argumentos, mas o céu ficou vazio, como é que pode e tal? Gente, são formas em que o Eterno se manifestou. Não foi que ele ficou lá e se dividiu em duas pessoas, desceu aqui, ficou sentado lá no céu olhando a obra do Filho aqui, e que estava à parte. É o que dentro da teologia você estuda como kenosis. Aqui nós estamos falando de kenumê, de manifestação. Só que a kenosis, ela faz o quê? Que Deus, ele assumiu a forma humana. É o que Shaul vai dizer, que não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Então nós vemos que a Brit Hadashah, ela traz esse conceito de que o Eterno é Yeshua, Yeshua é o Eterno, e o Ruach Kodesh é Yeshua, o Ruach Kodesh é o Eterno. Não é distinta em personalidade, é distinta em manifestação. São as formas em que o Eterno se manifestou. Bendito seja o seu nome, Kadosh Baruch. Então são formas em que o Eterno se manifestou. E isto mostra que Yeshua é o Eterno, é o próprio Eterno. Não é uma segunda, uma terceira pessoa, é o próprio Eterno. Então tem vários textos que comprovam isso, né? Claro que o texto português, ele traz uma dinâmica, alguns textos traduzem essa ideia, mas quando você pega o grego, alguns apologetas vão pegar o grego, aí eles arrumam algumas brechas, alguns incisos, vamos usar esse termo aqui, né? Alguns incisos no texto grego, para, de uma variante grega, encontrar ali algo que desabone essa verdade. Só que quando você vai para o texto aramaico, não tem esse inciso, não tem essa brecha, não tem essa lacuna
que você pode preencher com uma dúvida. Você só tem o real sentido de que um é o outro é um e não tem dois. É um. Por quê? Porque ele é errado. Um. Né? O próprio Yeshua vai dizer, eu e o Pai somos errados. Um. Uma coisa interessante que eu não dá para fazer isso aqui, porque eu estou no outro slide, é que quando Yeshua, lá em Yohanan 14:6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida, essas três palavras, caminho, verdade e vida, que é Derer, Rai, que é vida, e Emet, que é verdade, se não me falha a memória, elas trazem Emet, ou Demut, eu esqueci aqui, tá, gente, qual que é a palavra no hebraico, tanto tempo que eu não leio o texto no hebraico, eu me esqueci aqui qual que é. Mas eu sei que dentro desses três conceitos de verdade, caminho e vida, você tem um acrônimo nas primeiras consoantes hebraicas dessas palavras, do texto. É a palavra errado. As três consoantes você coloca a palavra errado. E só no hebraico que você descobre esse código. Não dá para achar no grego, não dá para achar no português, só no hebraico. Interessante. Não dá para mostrar. Então, no próprio ato de Yeshua falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o texto hebraico traz, dentro desse acróstimo, usando as três consoantes, que ele é errado. Yeshua estava dizendo que ele é o errado. Só no texto, só na língua original que se acha isso. Não se acha no grego, não se acha no português. Interessante, né? Vamos continuar aqui, que daqui a pouco eu vou parar, tá? Então vai ficar para outros vídeos o término da exposição deste material. Ah, pastor, mas vai demorar demais? Vai demorar demais, porque eu não sei quando que eu vou poder voltar aqui para estar fazendo continuidade, dando continuidade. Mas uma coisa eu sei, se você quer mesmo pegar toda a informação, compra o livro. Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Aí lá você vai ter todo esse material nas suas mãos, você pode ler, e vários assuntos lá. É um tratado excelente para trabalhar a cultura e a língua do Novo Testamento, da Brit Hadashah. Muito bom. Tá? Então isso me ajudou demais a entender mais o texto do Novo Testamento. Então, beleza. Na passagem citada, Yeshua rebate o argumento dos perushim, do diabo, Yeshua Mashiach, então, beleza. Já li aqui. Então, aqui, ó. Durante o discurso de Kefa, de Pedro, na festa de Shavuot, que é a festa das semanas, popularmente conhecida como Pentecostes, este conceito que os judeus se arrependessem de seus pecados e recebessem o perdão do Eterno em nome de Yahweh, do Senhor Jesus, ou do Senhor Yeshua, de Adonai Yeshua. Então aí aqui, qual que vai estar lá? A palavra que do tetragrama, Maria, aqui ó, de Maria. Então, ó, o texto da Peshita em aramaico, Wenerwe Kul de Nekre Shemer de Maria Nirre, e todo aquele que invocar o nome de Maria, ó, o nome do Senhor de Maria, Nirre, será salvo. Tá vendo? De Maria. Aqui, ó. Mesmo eu poderia ter gravado aqui, grafado com vermelho aqui também, mas desse modo não dá pra fazer isso agora, porque se eu mexer aqui, o slide volta e a internet aqui, você mexe alguma coisa que atrapalha tudo, né? Aí nós temos aqui mais o versículo 36 e o versículo 38, vai estar após. Então nós temos aqui, ó, aí a tradução. Aí vai ter aqui, ó, esse texto aqui, ó.
Sariraitir Hakil Netah Kilerbet Israel de Maria Wamshihá Abder Alaha Lehana Yeshu Detan Shekapton. Aí, traduzido certamente, então, que toda a casa de Israel saiba que o Senhor, ó, de Maria, aqui, ó, de Maria, que o Senhor é o Mashiach, Alaha, aí a transliteração saiu aqui por Aloha, ou Alaha, ou seja, Deus, fez este Yeshu, ou Yeshua, a quem vocês crucificaram. Tá vendo? Então, ó, o de Maria. Quando você lê Maria, que é de Maria, Alaha, ou, né, na outra tradução é Aloho, mas é na outra língua, então aqui é Alaha, que é Deus. Alaha é Deus, que seria Elohim, se for pro texto hebraico vai estar Elohim, então é Elohim, Alaha. Maria é o quê? É o tetagrama. Então, Deus, aí a tradução, ó. Deus, tá vendo, ó? O Senhor o fez, ó. Deus o fez. Deus e Mashiach. Como assim? Porque a ideia aqui é que ele é o próprio Deus. Vamos pro verso 38, olha lá, ó. Verso 38. Amar lechon Simeon tub o amad nas metkon bashmer de Maria Yeshu Lashbkam Hatahe Dat Kabelon Malhapta Deruha Dekucha. Aí na tradução, diz-lhe Shemon: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Em nome de quem? De Maria. Aí, Senhor, de Maria, ó, quem é o tetagrama, e o de Rebaberre, Senhor Yeshua, para a remissão dos pecados recebereis o dom do Deruha Dekucha, do Espírito Santo. Verifique no passuque, no verso ou no versículo, que Kefa atribuiu ao Messias um novo título. Na verdade, senti de novo porque ele usou a expressão aqui, mas não tinha nada de novo. Isso já era sabido e crido, tá? O tetagrama, Yeshua, né? O eterno Adonai Yeshua. Este novo nome do Eterno tem toda a coerência em relação ao Tanar, primeira escritura. Neste, o Eterno recebeu vários nomes acoplados ao tetagrama, tais como Yahweh Elohim, o Senhor Deus, Yahweh Tsavaot, o Senhor dos exércitos, Yahweh Nissi, o Senhor é nossa bandeira, Yahweh Shalom, o Senhor é nossa paz, Yahweh Ire, o Senhor viu. Ire não tem nada de Jeová Jireh, Deus proverá. Ire vem da palavra re, veja. Yahweh Ire é Deus viu, Deus viu. Yahweh Tzadikeinu, o Senhor é santo, nosso santo. Yahweh Shammah, tá vendo? O Senhor está ali, né? O Senhor chamou. Então, tá vendo, ó? Então, aqui quando Kefa usa essa expressão de Maria e Yeshua, ou seja, o Senhor, o eterno Yeshua, Adonai Yeshua, ele está fazendo a mesma coisa, que o mesmo conceito que se usa no Tanar, de acoplar o nome, acoplar um adjetivo ao nome do eterno. Por quê? Porque Yeshua significa aquele que salva, o Salvador. E o próprio Eterno, no livro de profetas aí, vai dizer que fora de mim não há Salvador. Não tem outra que salva. Então é só ele que salva. Se você não é salvo por Yeshua, você é salvo pelo próprio Deus. Em outras palavras, Yeshua é Deus, é o Eterno, que se manifestou em carne, ou seja, veio como homem, morreu e ressuscitou, e agora reina como
todo-poderoso, como eterno, que é errado, que é um, e não dois ou três. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui, porque as horas já estão bastante avançadas. Então eu vou continuar esse assunto, tá? Mais para frente, permitindo o eterno, nos dando saúde, vida e condições para continuar esse assunto. A gente vai parar aqui, ó, em Atos capítulo 10, verso 36. Vamos fazer essa citação aqui. Continuar mais alguns textos, tá? Para quê? Para provar dentro do texto aramaico que o próprio Yeshua é o próprio eterno. E vice-versa. Não está separado um do outro, tá? É um conceito, mas não se mata Deus. Mas quando ele estava em carne humana, ele sentiu tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Porque Deus não sabe o que é gosto de comida, não sabe o que é gosto de água. Deus ele é atemporal, Deus ele é eterno, ele é espírito. Só que para ele entender o que o ser humano passa, ele se tornou carne. Ele começou a entender o ser humano mais. Ele criou o ser humano, mas tudo que o ser humano participa, Deus não sabe quanto que a gente come, o sabor que a gente sente do alimento, porque Deus é espírito, Deus não come, né? Deus não dorme, Deus não precisa viajar, Deus não se cansa, vai. Mas quando ele assumiu a forma humana, aí ele participou dessas coisas que só a gente sabe como se comportar. Então, em Yeshua ele fez isso, né? Por isso que a Brit Hadashah vai dizer que nele habita corporalmente uma parte da plenitude. Não, não é uma parte. Nele habita corporalmente toda plenitude da divindade, da Kenumê. Eita! Que o Eterno abençoe a cada um. Nosso irmão Christian Chaves, nosso irmão Nasraia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Você que está conosco aí, você que verá este vídeo, né? Espero que você esteja entendendo a dinâmica. Veja o começo do vídeo para entender do que eu estou falando, os argumentos que eu usei lá no começo, que aqui não é para trazer questão, mas é porque um aluno questionou alguma coisa. E como eu não gosto de questões, então estou fazendo esse vídeo só para trazer esse material à luz de outras pessoas para ter informações, tá? Então vai ter a citação do livro. É o que eu disse, não é eu que escrevi. Quem escreveu isso aqui foi Tzadok Ben-Derer. Então eu estou usando o material dele que eu estudei para poder passar essa informação para frente, tá? E o próprio autor, ele dá esta liberdade para a gente passar as informações para frente e também, como se diz, compartilhar o canal dele, né? Que é Judaísmo Nazareno, Tzadok Ben-Derer. E ali você tem várias informações também. E o canal ancestral do nosso Malfuno Rodrigo, tá? Então ele tem um canal também e ele vai dar um curso de aramaico, tá? Se você quiser o link, pode entrar no meu WhatsApp ou no meu Facebook. Você que está vendo pelo Facebook, pedir o link, que eu vou copiar o link lá do canal ancestral e mandar para você ter acesso lá à página do Rodrigo e você se inscrever lá no curso de aramaico que ele vai estar dando por esses dias, tá? Ele está se preparando e já anunciou que vai ter o curso básico de aramaico. Então, muito bom para quem quer aprender o aramaico, para trabalhar essas questões que a gente está trabalhando aqui e outras coisas mais, tá? Dentro do texto bíblico. Então, que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua, ok? Shalom, shalom, lehitraot.